Bem, meus irmãos, a paz do Senhor. É, Já faz um tempo que eu prometi que eu ia gravar um vídeo sobre a polêmica do Voz da Verdade. E eu vinha protelando bastante porque eu fiquei muito pensativo se eu fazia, se não fazia mesmo, porque é uma questão muito delicada, muito complicada. E também porque eu sabia que isso ia demandar de mim um tempo muito exaustivo. E também eu fiquei pensativo bastante sobre se alguém ia assistir até o final, porque eu sei que vai ser um vídeo longo. Eu acredito que se você assistir até o final, você vai conseguir compreender toda a questão. E eu acho que para isso é importante que você assista tudo, mas é isso. Estamos aqui. Eu prometi que ia fazer, então cá estamos, né? Muito bem. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu não compactuo com heresias. Eu preciso de verdade que você entenda isso. Eu não compactuo com as heresias, tá? E eu vou atacar as heresias aqui e eu não estou de forma alguma é, tentando fazer um sincretismo entre a ortodoxia e as heresias, tá? Então eu preciso que você assista tudo para que você não entenda de forma equivocada. Alguns avisos. Tá chovendo lá fora, então. E outra, eu também moro cheio de vizinhos aqui ao lado, então se eu ver algum barulho aí é por conta disso, tá? E também eu estou com um certo pigarro na garganta, então de vez em quando eu vou estar forçando a garganta para tentar limpá-la. Mas vamos lá. Introdução. Eu tive que escrever aqui para me guiar, porque senão eu ia esquecer algum ponto e eu não, sinceramente, eu não acho que está concluído o trabalho. Eu até poderia fazer também uma publicação sobre isso, mas eu quero ainda concluir esse material, mas o que tem aqui já é suficiente para entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Então, para você que está perdido sobre o que eu estou falando, nós vamos tratar aqui sobre a banda Voz da Verdade. Para quem não conhece, a banda Voz da Verdade é uma banda gospel que durante muitos anos foi amplamente divulgada e tocada dentro das igrejas em diversas denominações, mas que de uns anos para cá tem sido vetada, né? Seus louvores têm sido vetados dentro das igrejas, porque a banda Voz da Verdade é uma banda unicista, tá? Então eles não creem na Trindade. Então, o que eu vou tentar defender aqui, já para resumir antes de iniciar tudo, é que os louvores do Voz da Verdade são uma coisa e os componentes do grupo são outra coisa. Mas eu vou trazer algumas informações que vão enriquecer e você vai conseguir compreender de uma forma melhor. Então eu quero começar falando sobre o manifesto que foi publicado em 2023, eu anotei aqui, dia 17 de maio de 2023. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, promulgou um manifesto encabeçado pelo pastor Ezequias Soares contra o Voz da Verdade. O propósito era excluir as músicas do Voz da Verdade de dentro das igrejas, tá? Eu quero fazer um pequeno adendo que é sobre o pastor Ezequias Soares. Eu sei, veja bem, talvez você esteja dizendo, você que conhece o pastor Ezequias sabe que ele é um dos maiores pastores da Assembleia de Deus no Brasil, inclusive enfim, ele está na cúpula lá da CGADB, da CPAD, ele é o pastor responsável pela edição da declaração de fé, ele é supervisor da questão lá da apologética, então ele encabeçou esse manifesto.
Eu tenho diversos livros do pastor Ezequias. Para mim, ele é um teólogo sensacional, sensacional. Os materiais dele são sensacionais. E eu, de forma alguma, quero atacar a pessoa do pastor, muito menos dizer que eu sei mais que ele, que eu sou mais instruído que ele e que ele está equivocado ou coisa parecida, né? Apesar de que a minha defesa aqui, minha análise, né? Apesar de que, como eu digo, eu estou defendendo as músicas e não o grupo, a minha análise é com base em fatos, fatos estes que, para mim, não foram analisados porque não estão constando no manifesto publicado pela CGADB, tá bom? Então, eu respeito muito o pastor Ezequias e de forma alguma quero tentar contrariá-lo ou coisa parecida, tá? Eu apenas quero trazer outros fatos para complementarem a ideia, para que a gente tente enxergar a coisa de uma forma mais ampla. Então vamos lá. Uma coisa interessante, um dos propósitos pelo qual eu fiz esse vídeo é porque uma boa parcela dos cristãos dizem: não pode cantar música do Voz da Verdade. Mas você vai perguntar para ele e ele não sabe te explicar por que não pode cantar. E aí é um problema sério. Então, você tem que saber o motivo das coisas. Esse manifesto que foi publicado lá na CGADB, a grande maioria maçante dos evangélicos do Brasil não sabem da existência desse manifesto. E é possível que você que esteja assistindo agora também nem saiba. Mas sim, foi publicado esse manifesto. Esse assunto veio à tona novamente agora em 2025, na primeira revista dos adultos da CPAD em 2025. Inclusive, uma revista escrita pelo pastor Ezequias Soares, no qual ele ataca novamente o conjunto Voz da Verdade, tá bom? Então, agora, no caso, através da revista, foi mais amplamente publicado e, enfim. Só que o assunto lá sobre a heresia do unicismo, do unitarismo, do patripacionismo, é um assunto tão difícil e de forma alguma eu quero dizer que não deveria ter sido debatido, mas é um assunto tão difícil que muitas pessoas, muitos professores de escola dominical não conseguiram dar o conteúdo como um todo, porque muitos são realmente leigos de teologia. Então, antes de iniciar, eu quero começar falando da doutrina da Trindade. Eu quero ressaltar algumas coisas. Eu, Isaac, sou trinitariano. Não sou unicista, não sou unitarista e também não sigo nenhuma heresia que vai contra a Trindade. Eu acredito piamente na Trindade como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa, talvez você diga: meu Deus, mas esse vídeo vai ser muito chato e tal. No final do vídeo, eu vou falar numa linguagem um pouco mais acessível para quem realmente não entende nada de teologia. Mas eu preciso, para fundamentar bem a minha tese, eu preciso trazer argumentos teológicos e explicar para você teologicamente por que o conjunto Voz da Verdade está errado e por que eles são hereges, né? E vou explicar aqui a questão do unicismo. Mas antes de entendermos o que é a heresia do unicismo, nós precisamos adentrar na teontologia e vamos estudar a doutrina da Trindade antes de iniciar a questão da heresia propriamente dita. Então vamos lá. A doutrina da Trindade, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina da Trindade, você encontra ela na Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse. Você vê lá que, desde Gênesis, né, que existe ali o verbo façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre si. Quando foi na Torre de Babel, desçamos e confundamos, enfim. Então, desde Gênesis até Apocalipse. Lá no Apocalipse, você vai encontrar também a Trindade, quando o Jesus diz lá que o Deus deu a mensagem para Jesus, Jesus deu para o anjo deu para João, enfim, você percebe a divisão da Trindade, né? Divisão entre aspas, né? Então, o que que acontece? Dentro da doutrina da Trindade, existe um termo chamado pericorese. O que é a pericorese? A pericorese é o relacionamento das hipóstases. O que são as hipóstases? As hipóstases são cada pessoa da Trindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Cada um desses seres da Trindade nós chamamos de hipóstases. Os teólogos que denominaram esse nome de hipóstases. E a pericorese é a relação dessas hipóstases. E a relação dessas hipóstases é que faz o nosso Deus, o nosso único Deus, ser triuno. Então, o nosso Deus, ele é um Deus, mas ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos triteístas, não acreditamos em três deuses, nós acreditamos em um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Uma das coisas interessantes sobre isso é que muitos unicistas que atacam a doutrina da Trindade e muitos testemunhas de Jeová que também atacam a doutrina da Trindade, eles dizem que a doutrina da Trindade ela é uma invenção humana que foi criada no Concílio de Nicéia, né, que aconteceu lá no ano 325 depois de Cristo. Contudo, como eu anotei aqui, existem diversos pais apostólicos antes do Concílio de Nicéia existir que já falavam sobre a Trindade, não exatamente com esta palavra, mas criam na Trindade de certa forma. Então vamos lá. Tem o Inácio de Antioquia no final do século I, Policarpo de Esmirna também no final do século I, Justino Marte lá no século II, Irineu de Lyon no século II também, Tertuliano no século II, Orígenes lá no século III, né? Então, ou seja, já existia a ideia da doutrina da Trindade, ela só não era sistematizada, tá? Então, a doutrina da Trindade, ela foi, de certa forma, o início da sistematização foi dado ali no Concílio de Nicéia, mas a Trindade já era crida antes do Concílio de Nicéia pelos pais apostólicos, tá bom? E aí é que está o porém. A Trindade é uma verdade bíblica. Quando você nega a Trindade, você está entrando em heresia. Quando você nega qualquer doutrina bíblica que tem fundamento bíblico, você está entrando em heresia. E é aí que nasce o unicismo, porque o unicismo ele não acredita na Trindade. Os unicistas acreditam que a Trindade são três deuses diferentes, que o Pai é um Deus, que o Filho é outro Deus e que o Espírito é outro Deus. Então vamos lá. Na terceira parte desse vídeo, eu quero definir o que é heresia, porque muitas das pessoas não sabem o que é heresia. E heresia é uma coisa tão difícil de se explicar, né? Porque no grego, o termo heresias é hairesis, e hairesis tem vários significados. Pode ser um grupo sectário, pode ser uma doutrina sectária, né? Então é complicado. Até inclusive os próprios apóstolos foram chamados de hereges, né? Como um grupo sectário ali em Atos dos Apóstolos. É interessante, eu anotei aqui uma frase do Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né? Que ele disse assim: é inteiramente impossível, ou em todo caso, a coisa mais difícil, definir o que é heresia. Agora, para nós hoje, o que é heresia para nós hoje no sentido contemporâneo da coisa? Heresia é a ideia teológica que vai na contramão do que foi definido pelos concílios da igreja e contra as doutrinas bíblicas. Então, qualquer crença que vai contra
aquilo que foi definido nos concílios da igreja, e aquilo que foi definido pelos apóstolos, e aquilo que consta na Bíblia Sagrada, tudo que vai na contramão se torna heresia. É por isso que o unicismo é heresia, porque ele vai na contramão da doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade, ela tem fundamento nos pais apostólicos, na patrística, e ela tem fundamento na própria Bíblia, e ela tem fundamento nos escritos apostólicos, nas cartas, nas epístolas, nos livros históricos. Então existe ali todo um embasamento para a doutrina da Trindade. Acontece que existiu, né, através ali, a partir do ano 150 depois de Cristo, uma certa divergência no que seria a Trindade, e aí, enfim, nasceu a doutrina do unicismo, né, que é uma heresia. Então, vamos entrar agora na quarta parte do vídeo, que é o unicismo. O unicismo, como a gente conhece hoje, nem sempre foi o unicismo, tá? Ele tem uma raiz que remonta ao período anti-niceno. Ou seja, antes do Concílio de Nicéia já existia um ataque à doutrina da Trindade. E na época o unicismo não era unicismo, como eu vou falar aqui, ele nasceu com monarquianismo no ano 150 depois de Cristo, em meados ali do ano 150 depois de Cristo. Então, o que é o monarquianismo? Monarquianismo é um termo utilizado por Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, né, para definir o que seria uma espécie de governo único soberano. Então, os monarquianistas, vem de monarquia, claro, né? Os monarquianistas, eles acreditavam em um único governo, de um único Deus soberano e tal, mas esse único Deus que eles criam não era três pessoas distintas, era um único Deus. Então era como se fosse só o Deus Pai que existisse, mas o Deus Filho e o Deus Espírito Santo não fizessem parte ali da divindade, entende? Então, uma coisa interessante é que o monarquianismo ele é dividido em duas partes. O monarquianismo dinâmico e o modalista. Lembra que eu estou falando do monarquianismo que nasceu no ano 150 depois de Cristo. Esse monarquianismo, que é a raiz primitiva da heresia do unicismo e do unitarismo, ele foi dividido em duas partes. O monarquianismo foi dividido em duas partes. O monarquismo modalista e o monarquismo dinâmico, perdão. Então, esses dois atualmente viraram outras formas de doutrina, né? O monarquismo dinâmico virou o unitarismo, que é o propagado pelas testemunhas de Jeová. E o monarquismo modalista é o que hoje nós conhecemos como unicismo, tá? E o unicismo, ou seja, veja só como veio caindo, né? Do ano 150, o monarquianismo virou o monarquianismo dinâmico, e o monarquianismo dinâmico virou o que hoje nós conhecemos como unicismo. E é esse unicismo que nós vamos tratar aqui, é essa heresia que nós vamos tratar aqui sobre o Voz da Verdade. Então, o unicismo, ele crê que Jesus é Deus, mas ele não vê distinção nas hipóstases. Ou seja, ele enxerga o Deus Pai como sendo um único Deus, em forma de que não existe nem o Filho nem o Espírito Santo, e esse Deus, ele se modela, né? Ele se esconde atrás de máscara. Em algum momento ele aparece como filho, em outro momento ele aparece como espírito, mas é uma única pessoa que uma hora é filho, outra hora é pai, outra hora é espírito. Então eles não conseguem ver a distinção que o filho é filho, o pai é pai e o espírito é espírito. Para eles, tudo é a mesma coisa, é uma pessoa que se veste com roupas diferentes em cada parte da história da humanidade. Então, o unicismo, ele não crê na trindade econômica,
Ou seja, ele não crê que há uma hierarquia, uma espécie de hierarquia entre a Trindade, né? A Trindade pode ser entendida como um triângulo, né? Onde o Pai não é o Espírito e também não é o Filho não é o Espírito, mas também não é o Pai, e o Espírito não é o Pai, mas também não é o Filho, né? São três pessoas distintas que formam um único Deus. Uma coisa interessante que eu mesmo pensei sobre isso quando eu estava estudando a questão do unicismo e sobre a trindade, é que o nosso corpo é uma trindade também. Você é uma única pessoa, mas você tem um corpo, uma alma e um espírito, né? Então, os três são você. Você é uma pessoa só. Só que a sua pessoa ela é composta de três partes que são distintas entre si: a matéria, a alma e o espírito, que é o que dá vida ao corpo e à alma, né? Então vamos lá. Eu acho que já deu para entender que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, é uma doutrina fundamentada nos pais apostólicos e também nos apóstolos, e que o unicismo ele vai na contramão. Ele não consegue enxergar Deus como sendo três pessoas distintas. Então, ele crê que o Deus Pai uma hora aparece como Deus Filho, outra hora aparece como Deus Espírito Santo, né? Acho que já deu para entender isso aqui. Agora vamos entrar na quinta parte do vídeo, que é o Voz da Verdade em si, né? Antes de nós atacarmos o Voz da Verdade e dizermos que as músicas deles não devem ser cantadas porque eles são hereges, nós precisamos compreender desde o início da onde foi que apareceu o Voz da Verdade, por que eles são unicistas e será que realmente a heresia deles respinga nas suas músicas? Então a gente vai entender isso agora. Muito bem. Antes de entendermos sobre a banda Voz da Verdade, que nasceu em 1978, nós precisamos entender sobre o Ministério Voz da Verdade, que é a igreja, não é a banda, é a igreja. A igreja veio antes da banda. A banda nasceu em 1978 e a igreja nasceu lá atrás, em 1953. Como nasceu a igreja Voz da Verdade? Muito bem. O pastor Fued Moisés, que é o pai do pastor Carlos Moisés, quem já conhece aqui a banda Voz da Verdade sabe que o Carlos Moisés é basicamente o protagonista da banda, né? É o pastor principal e é o vocalista principal também da banda Voz da Verdade, né? Então o que acontece? O pastor Fued, que é o pai que veio juntamente, a família dele veio toda do Líbano, né? O pastor Fued, que é o cabeça, é o patriarca, em 1953 abriu um ministério chamado Voz da Verdade. Contudo, o Ministério Voz da Verdade não nasceu do nada. O pastor Fued conta no seu testemunho, e você vai encontrar esse testemunho no CD O Homem que Encontrou Jesus no Cinema, propagado pelo próprio Voz da Verdade. Lá tem um testemunho de 30 minutos, onde ele vai contar toda a sua história, né? Então, quem era o pastor Fued Moisés? Muito bem, a família Moisés veio do Líbano para o Brasil. O pastor Fued nasceu aqui no Brasil, mas os seus pais vieram do Líbano. E eles tinham toda aquela cultura libanesa, né? Eram imigrantes aqui no Brasil. Muito bem, o pastor Fued cresceu e se tornou um prostituto. O pai dele era muito rico, mas ele era um prostituto. O pai dele tinha muitas lojas de tecidos, de bugigangas e tal. Ele teve uma infância pobre, mas depois que ele se tornou adulto, a família ficou rica, né? Abriram várias lojas, enfim, e ele se tornou, de certa forma, ali uma classe média alta, mais ou menos, né? Muito bem. Por conta desse dinheiro que entrou na família, ele se tornou um prostituto. E ele conta no seu testemunho como ele era mulherengo, como ele gostava de bebidas, como ele era dado aos jogos e toda aquela questão, enfim, né? Que ele levava uma vida promíscua e devassa, né? Até que um dia ele estava no cinema
E daí deixa eu encontrar aqui onde foi que eu... Ele assistiu 2 filmes em 2 momentos separados, né? Muito bem. Ele foi assistir A Queda da Bastilha, né? Que era um filme, enfim, bem antigo, acho que de 1930 ou 1940. Ele foi assistir A Queda da Bastilha, que era um filme legendado, né? Ele foi assistir no cinema. E ele teve uma experiência espiritual assistindo A Queda da Bastilha. Porque lá na Queda da Bastilha, em algum momento do filme, uma jovem estava sendo levada para ser morta e alguém disse uma palavra de esperança para ela. Eles citaram ali João 11, 25 ou 26, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, o filme era legendado. Ele viu as legendas saírem da tela, as palavras como fogo, como chama de fogo, saírem da tela e virem na sua direção. E ele pensava que era um efeito cinematográfico, né? Porque o cinema estava em revolução naquela época, e ele ficou espantado com aqueles versículos vindo na sua direção, né? E ele comentou com algumas pessoas do lado, mas ninguém viu as palavras pegando fogo saindo da tela. Somente ele que viu, né? Mais na frente, eu acho que, eu não estou bem lembrando, mas foi em torno, acho que em torno de uns 10 anos depois, quase 10 anos, ele foi ao cinema novamente durante a exibição do filme Quo Vadis. O filme Quo Vadis, que é uma palavra em latim, né, quer dizer para onde vais, né? Durante a pregação do apóstolo Pedro em Roma, isso dentro do filme, Pedro estava pregando sobre a sua chamada, né? Ele viu as mãos de Jesus saindo da tela e dizendo para ele: Moisés, vinde a mim e eu te farei pescador de homens, né? Então, ele teve por isso que o nome do CD onde ele conta o testemunho é O Homem que Encontrou Jesus no Cinema, porque ele teve uma experiência com Deus lá na Queda da Bastilha, onde ele viu as palavras saindo da tela em sua direção, e quase 10 anos depois ele foi assistir o Aonde Vais, e nesse filme ele viu as mãos de Jesus saindo da tela, indo na sua direção e dizendo: Moisés, vinde a mim e eu te farei pescador de homens. Automaticamente ali, ele conta que ele largou seus vícios, largou sua vida promíscua. Ele que traía tanto a sua esposa, deixou de trair, deixou de ser um adúltero e se dedicou a pregar o evangelho, né, em todos os lugares ali. Deixa eu ver se eu ligo aqui a luz de novo, que eu acho que a bichinha desligou. Então, o que acontece? Ele teve uma transformação milagrosa na sua vida através das experiências que ele teve com Jesus ali no cinema. Então, vamos lá. Ele saiu para pregar o evangelho, né? Automaticamente. E aqui é que mora o problema. Enquanto ele teve as experiências com Deus, foi maravilhoso. E ele saiu para pregar, ele saiu naquele ímpeto, ele foi transformado por Jesus, eu preciso levar almas a Jesus, enfim, ele ficou muito animado e toda aquela coisa. Maravilhoso. O problema é que ele não tinha uma igreja certa, então ele visitava diversas igrejas, né? E isso ele fala lá no testemunho dele. E ele saiu para pregar sem ter sido discipulado corretamente. Ele nem sequer foi discipulado. Então, ele simplesmente fundou uma igreja depois, né? A gente vai tratar um pouco mais disso mais na frente. Ele fundou uma igreja logo depois. Ele visitou algumas igrejas, não se identificou e daí fundou a própria igreja. E eu quero abrir um parêntese aqui, que é para falar sobre a declaração de fé do Voz da Verdade. Você pode ir agora no site do Voz da Verdade e ler a declaração de fé deles. Qualquer estudante básico de teologia sabe que aquela declaração de fé é muito rasa, é muito pobre, não tem bases
teológicas realmente. Ali é uma espécie de um credo pessoal que, enfim, é pobre. Infelizmente é pobre. Agora você vai dizer, mas o Isaac, ele tá pendendo só para um lado, né? Porque eu sou fã do Voz da Verdade. Eu conheci o Voz da Verdade em meados de 2011 e, desde então eu me debrucei sobre a história deles e dos louvores, antes mesmo de saber que eles eram unicistas. E enfim, né, eu tenho já uma história um pouco longa com o Voz da Verdade. Mas para mim, eu reconheço que a declaração de fé deles é muito pobre. É pobre mesmo. Então, o que acontece? O pastor Fued, ele foi resgatado, mas não foi discipulado. Então ele foi abrir uma igreja, né, com o nome Voz da Verdade, e aí é que tá o problema. É aí que mora o problema, porque o pastor Carlos Moisés, ele conta, né, você pode assistir um podcast onde é Fora da Caixa, né, o podcast Fora da Caixa, e você vai encontrar o debate entre o pastor Juliano Fraga e o pastor Carlos Alberto Moisés. Lá nesse debate que eles têm lá do podcast, o pastor Carlos afirma lá que foi dois irmãos, ou eu não me lembro se eram dois irmãos, se eram alguns irmãos, não estou lembrado agora, mas o que eu entendi eram dois. Dois irmãos que eram unicistas, e eles foram o primeiro contato do Voz da Verdade com teologia. Esses dois irmãos foram na igreja lá que o pastor Fued fundou e começaram a doutrinar eles com a doutrina do unicismo. E foi por isso que eles se tornaram unicistas. Porque foram lá esses irmãos e ensinaram eles errado. Inclusive, esses irmãos mesmo deram um golpe neles, roubaram algumas igrejas deles, mas como o próprio pastor Carlos diz lá no podcast, a doutrina ficou, o ensino ele ficou. Só que, imagine, pessoas totalmente de mente vazia receber uma doutrina dessa, né? Diz o ditado que a primeira impressão é que fica, né? Então eles simplesmente acharam que aquela doutrina era a doutrina verdadeira, porque eles não tinham tido contato ainda com outra doutrina, e eles absorveram completamente aquela doutrina e de certa forma propagaram através do ministério. Só que lembra que eu estou falando do ministério. O ministério nasceu em 53 e a banda somente em 78, né? Ou seja, acho que 25 anos depois que a igreja já era igreja, né? E uma coisa interessante do podcast é que o pastor Carlos declara lá que ele não considera o Voz da Verdade unicista. Por que ele não considera? Primeiro, ele acha que a palavra unicista é um termo pejorativo, né? Só que ele também fala isso porque ele não consegue nem defender o unicismo. E é triste isso, ver alguém que compõe músicas tão lindas, é triste ver que não tem conteúdo teológico e nem histórico nenhum. É triste ver que o pastor Carlos é pobre nesse sentido. Ele não entende de teologia e ele não entende de história da igreja, tá? Então isso fica muito evidente que é até vergonhoso assistir aquele podcast onde ele tenta defender o unicismo sem nem conhecer o unicismo. Então, esse é um dos motivos que eu uso para sustentar de que as músicas dele, em sua grande, eu vou colocar grande maioria, porque depois eu vou citar sobre uma música que tem um conteúdo um tanto quanto unicista, as suas músicas, em grande maioria, não trazem a doutrina unicista. Entende? Na minha visão, as músicas do Voz da Verdade não trazem a doutrina unicista. Principalmente porque o próprio pastor do Voz da Verdade, que é o pastor Carlos, não entende da doutrina unicista e não entende nem a doutrina da Trindade. Então ele escreve músicas baseadas na Bíblia, sobre o que ele lê da Bíblia, e sinceramente, enfim, eu já estou antecipando outras coisas aqui, mas eu não quero, vou postergar esse assunto para depois tratar mais tarde. Então, o que acontece? Nesse podcast fica muito claro
a ingenuidade e a ignorância do pastor Carlos em relação ao estudo teológico e histórico da igreja. Então ele é uma pessoa assim realmente vazia de conteúdo apologético. Ele não sabe defender nem o unicismo. Então ele não sabe defender o unicismo e também nem sabe se defender da Trindade. Então é um tanto quanto complicada essa questão. Agora vamos entrar na questão das músicas. Agora vamos falar um pouco de mim, do Isaac. Eu sou o tipo de pessoa que quando gosto de alguma coisa, eu gosto de estudar a fundo. Então, eu realmente conheço todas as músicas do Voz da Verdade. Não tem uma música que eu não conheça. Nenhuma música que eu não conheça. O Voz da Verdade tem mais de 400 músicas. E eu conheço todas, tá? Então, você não está falando aqui com uma pessoa que não conhece. O problema do pastor Ezequias é que ele não conhece as músicas do Voz da Verdade. O problema da maioria dos irmãos que fala contra a Voz da Verdade é que só estão seguindo uma regra que eles não sabem explicar, que eles não têm embasamento nenhum e eles não conhecem as músicas do Voz da Verdade e não fizeram ainda uma análise teológica das músicas do Voz da Verdade. Quando você faz uma análise teológica das músicas, aí a verdade aparece, tá? Então eu, Isaac, além de conhecer todas as músicas, já fiz a análise das letras das músicas. Então, o que eu estou falando para você, eu não estou mentindo nem puxando sardinha, eu estou sendo honesto e genuíno, falando que as músicas do Voz da Verdade, em sua grande maioria, não trazem conteúdo unicista. A única música que tem conteúdo unicista é a música Senhor do Universo, lá do CD Projeto no Deserto, onde ela diz... Por que ela é uma música que traz conteúdo unicista? Porque ela diz que Jesus que disse haja luz. É só por isso. Porque a música diz... fui eu quem disse haja luz. Não estou bem lembrado agora da letra, me fugiu. Fui eu quem disse haja luz, meu nome é Jesus. Então, para poder rimar, eles colocaram ali, fui eu quem disse haja luz, meu nome é Jesus. Então dá a entender ali de que Jesus quem disse haja luz, mas na verdade a gente sabe que quem disse haja luz foi o Deus Pai, tá? Então o que acontece? Eu quero afirmar, antes de entrar na análise das músicas, eu quero afirmar para vocês que não tem perigo cantar as músicas do Voz da Verdade, porque elas não carregam a doutrina unicista. Eu confirmo isso para vocês. E você pode me apresentar qualquer música do Voz da Verdade que eu faço análise para você. E eu vou te mostrar por que essa música não tem doutrina unicista, com exceção dessa Senhor do Universo, tá? Agora, uma coisa muito interessante. O Voz da Verdade tem uma música de 1985, que é a música O Cálice. Nessa música, Cálice, o pastor Carlos escreveu a seguinte frase: Pai, por favor, afasta de mim este cálice. Veja que o pastor Carlos escreveu uma música onde o filho diz para o pai: afasta de mim este cálice. Automaticamente a doutrina da Trindade está inclusa nessa música. Depois, existe uma música chamada Doce Espírito Santo, que é de 1989, do CD Coração de Cera. Essa música fala da Trindade porque ela diz: Doce Espírito Santo que me leva até Jesus. Uma pessoa é que leva a segunda pessoa à terceira pessoa. Então, automaticamente, essa é uma música que fala da Trindade. A música Deus, do CD Sangue e Cor de Púrpura, de 1987, fala sobre o Deus Pai. Você pode ouvir a música, você vai ouvir ali e entender que é o Deus Pai. Então, o que acontece? Sem querer, querendo, o pastor Carlos escreveu algumas músicas que fortalecem a doutrina da Trindade. E ele mesmo nem se percebe disso. Entende? Então eu estou fazendo uma análise honesta aqui. Mas eu quero trazer aqui 3 músicas também que têm um conteúdo um tanto quanto errado teologicamente falando, que são do Voz da Verdade. A primeira é a música Senhor do Universo, que eu já disse. Senhor do Universo, porque ele diz:
fui eu quem disse haja luz, meu nome é Jesus, né? Então, a gente sabe que não foi Jesus que disse haja luz. Quem disse haja luz foi o Pai, né? Então, Jesus é a palavra, ele é o verbo. Ele não é aquele que dita o verbo, ele é o verbo. Então, essa música está errada nesse sentido, porque Jesus não disse haja luz. Agora, eu digo aqui que essa é a única música que carrega um conteúdo unicista, tá? Vamos lá para a música Deus Dormiu Lá em Casa. A música Deus Dormiu Lá em Casa deu um problema desgramado na época que foi lançada, né, dentro das Assembleias de Deus. Por quê? Porque a música Deus Dormiu Lá em Casa se baseia nos discípulos no caminho de Emaús, e ela diz que ele dormiu lá em casa, né? Que, caminhando pro meu lar, na estrada de tão só, enfim, né? Aí diz, ele dormiu lá em casa e fez o meu lar renascer, né? Então, o que acontece? Essa música deu problema porque realmente Jesus ele não dormiu na casa dos discípulos de Emaús. Diz a Bíblia aqui que no partir do pão ele sumiu, e a música inclusive fala isso. Foi no partir do pão que ele sumiu, eu descobri que era Deus. Então a música diz que Jesus não dormiu em casa, entende? Só que muito, eu acho que é desonestidade entender que aquilo ali está dizendo que realmente, ou seja, que essa música está distorcendo a palavra de Deus. Porque a acusação da época da Assembleia de Deus era que a música estava distorcendo o relato de Lucas sobre os discípulos no caminho de Emaús, tá? Mas eu acho isso uma desonestidade, porque a própria música diz que Jesus sumiu no partir do pão. Quando o pastor Carlos escreveu, na minha visão, quando o pastor Carlos escreveu que Deus dormiu lá em casa, ele está usando esqueci, me fugiu agora da memória, uma liberdade, né? Eu esqueci agora como é que chama o termo para isso aí. Mas ele está. Licença poética. Ele estava usando uma licença poética para aproveitar o ensejo da mensagem que Cristo foi até a casa dos discípulos, né? E, enfim, na história real ele não dormiu na casa dos discípulos, mas ele está falando da sua própria casa agora. Na música ele está falando da sua própria casa. Então ele diz, ele dormiu lá em casa e fez o meu lar renascer, né? Então, enfim, fica a critério de cada um, mas eu não entendo que essa música ela está distorcendo a Bíblia, porque ela fala que no partir do pão ele sumiu, tá? Então, é uma questão um tanto quanto complicada mesmo. Depois vem a música do CD Majestade, que fez muito sucesso, mas na mesma medida que ela fez sucesso, ela deu problema, que é a música Não Desista de Mim, onde o cantor, né, o personagem da música diz Deus não desista de mim, né? Só que eu, sinceramente, só entendo que é uma pessoa que se sente miserável, porque é isso que a música está dizendo, de alguém que é miserável, e está clamando a Deus, não desista de mim, Senhor. Eu sou todo quebrado, eu estou todo lascado, mas eu te peço, por favor, não desista de mim. Então eu não entendo. Essas são as 3 músicas que, para mim, que até dão um probleminha do Voz da Verdade, tá? Não estou dizendo que todas as 400 músicas são boas, mas, para mim, as 3 músicas não tem nada gritante o suficiente para proibir toda uma nação de cantar essas músicas, porque, enfim, para mim, já que são 400, cantava então só 397, se for o caso de tirar essas 3 músicas, tá bom? Enfim, complicado, né? Vamos lá. Eu quero fazer um adendo entre a 6ª e a 8ª parte, que é a 7ª parte. Eu citei aqui uma coisa interessantíssima. O apóstolo Paulo, ele utilizou da filosofia grega para pregar o evangelho. Não tem como você dizer que não é, porque é verdade. Grandes teólogos já dizem isso, e você vai encontrar isso em diversos comentários bíblicos, que o apóstolo Paulo utilizou-se do conhecimento do estoicismo e do epicurismo nas suas falas, nas suas epístolas. Então veja só, o apóstolo Paulo usou
filosofia secular usou frases e ideias de homens comuns para transmitir verdades espirituais. Isso daí não tem como você negar. Ele realmente fez isso. O apóstolo Paulo utilizou em suas cartas, e não foi nenhuma nem duas vezes, diversas formas do conhecimento filosófico grego para transmitir verdades espirituais. Então veja só, se frases e ideias não cristãs, não bíblicas, servem para fazer o evangelho progredir, por que vamos restringir pessoas que se dizem cristãs? O Voz da Verdade, ele acredita praticamente em todas as doutrinas bíblicas. Ele só tem problema na teontologia, né? Na cristologia e na pneumatologia. Né? São essas três doutrinas ali, porque são as doutrinas da Trindade mesmo. Mas, fora isso, o Voz da Verdade é crente como qualquer um. Você vai encontrar lá no Voz da Verdade que eles acreditam na continuidade dos dons, eles são batizados com o Espírito Santo. É uma questão tanto complicada realmente. Se essa heresia, que é a heresia do unicismo, é uma heresia de perdição, porque você consegue ver dentro deles ali coisas pentecostais, coisas que são muito similares à Assembleia de Deus. Eles creem em diversas coisas que nós cremos também. Eles só erram nessa questão do unicismo, entende? Então, o que eu penso? Se o apóstolo Paulo utilizou-se de filosofia grega para transmitir verdades espirituais, ou seja, ele utilizou de frases, poesias, peças gregas, peças que eu digo, peça de atuação de teatro, né? Teatro grego, para transmitir verdades espirituais, por que nós devemos condenar, né, toda uma série de letras cristocêntricas e bíblicas? E um adendo, tá? Para quem conhece todas as músicas do Voz da Verdade, sabe que as suas músicas, em sua grande maioria, mais de 50%, são músicas evangelísticas. Cara, tem um monte de música evangelística que você pode cantar num culto de rua para apresentar o evangelho ao pecador de uma forma simples. Então, existe dentro do conteúdo do Voz da Verdade um conteúdo evangelístico gritante, pesado, que não está sendo levado em consideração. Tá? Então, eu não estou fazendo todo esse vídeo aqui só porque eu quero cantar as músicas do Voz da Verdade numa Assembleia de Deus. Eu quero abrir a sua mente para você fazer uma análise honesta se realmente o Voz da Verdade merece ser, suas músicas merecem ser barradas, porque eles são unicistas. Inclusive, o próprio pastor Ezequias Soares, na revista da Escola Dominical, diz que as mãos enfermas não contaminam a semente que é levada. E ele está falando sobre o Voz da Verdade quando ele diz isso, tá? Isso tá lá na primeira revista da Escola Dominical em Defesa da Fé Cristã, a primeira revista de 2025. Então ele diz claramente lá que as mãos enfermas não contaminam a semente. O Voz da Verdade tem sim as mãos enfermas, mas as sementes, né, as músicas, né, o conteúdo das músicas não é infectado pela doutrina unicista. É isso que eu quero defender aqui, que as músicas não carregam a doutrina unicista, não carregam a heresia unicista. Tá bom? Então, o que eu penso? Como eu disse, se Paulo utilizou a cultura grega para pregar o evangelho, por que não vamos usar músicas cristãs? Só porque existe uma diferença, teologicamente falando, com quem escreveu a música? Ah, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Enfim, vamos para a 8ª parte, que é a última parte. Eu quero falar aqui de músicas cristãs que são cantadas na Assembleia de Deus e que algumas têm heresia,